Em 2006, Ronaldinho era simplesmente o melhor jogador do mundo. Ele tinha acabado de ganhar a Champions League pelo Barcelona, tinha uma bola de ouro e parecia que ainda teria vários anos para dominar o futebol. Mas tem uma coisa muito estranha nessa história, porque anos depois, Ronaldinho praticamente não existia mais. E não, ele não simplesmente ficou ruim. O que aconteceu com ele depois de 2006 é bem mais complicado do que você imagina, porque naquele momento ninguém esperava que o seu auge estava tão perto do fim. O primeiro problema é que o Ronaldinho começou a perder uma coisa fundamental: intensidade. Como todos sabem, para um futebol de alto nível, exige-se uma rotina de treinamentos, recuperação e disciplina. Mas não foi exatamente isso que o fez perder seu futebol. O Ronaldinho ainda conseguia fazer coisas que poucos jogadores no mundo conseguiam. O problema é que ele começou a fazer isso com menos frequência. Em 2008, depois de 5 temporadas no clube, Ronaldinho deixou o Barcelona e foi para o Milan. Para muita gente, aquela transferência parecia uma tentativa de recuperar o jogador que havia encantado o mundo alguns anos antes. O mais curioso é que em alguns momentos ele realmente conseguiu. Ronaldinho chegou ao futebol italiano cercado por dúvidas sobre sua condição física e sobre o quanto ainda poderia produzir, mas seu talento continuava intacto. O passe diferente continuava ali. A capacidade de enxergar jogadas antes dos outros continuava ali, e quando encontrava espaço, ele ainda conseguia fazer coisas que poucos jogadores eram capazes de fazer. No Barcelona, Ronaldinho parecia ser capaz de controlar uma partida durante quase todo o jogo. No Milan, já existiam períodos em que ele desaparecia, participava bem menos e não conseguia manter a mesma intensidade. Ainda assim, seria errado dizer que sua passagem pelo clube foi um fracasso. Conforme foi se adaptando, Ronaldinho passou a participar mais das jogadas ofensivas e terminou encontrando uma versão bastante competitiva de seu futebol. E é justamente nesse ponto que a história fica mais interessante, porque enquanto muita gente já tratava Ronaldinho como um jogador que havia passado do auge, ele ainda encontraria momentos importantes nos anos seguintes. O talento que parecia ter desaparecido não havia ido embora, e apenas já não aparecia com a mesma frequência. Foi por isso que a história de Ronaldinho depois de 2006 não pode ser resumida simplesmente como uma queda. Ele deixou de ser aquele jogador dominante que havia conquistado o mundo, mas continuou sendo capaz de produzir momentos de genialidade. Depois do Milan, ainda viram outras etapas importantes da carreira: títulos, grandes partidas e até períodos em que Ronaldinho voltou a lembrar o jogador que havia encantado o futebol europeu. Talvez essa seja a melhor forma de entender o que aconteceu depois de 2006. Ronaldinho não deixou de ser o Ronaldinho de uma hora para outra. O que mudou foi a frequência com que o mundo conseguia assistir à sua melhor versão. E existe uma parte dessa história que torna tudo ainda mais curioso. Alguns anos depois de deixar o Barcelona, ele teria uma temporada em que voltaria a jogar em um nível que muita gente simplesmente esqueceu. Um período que levanta uma pergunta bastante interessante: será que Ronaldinho ainda poderia ter disputado outra bola de ouro? Mas essa já é outra história. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou, se inscreva no canal.